As notícias apresentam um grande poder de nos emocionar e nos sensibilizar diante de determinado fato ocorrido ou que se passou, e nas últimas décadas tivemos muitas notícias que paralisaram e abalaram o mundo, deixando bilhões de pessoas em todo o mundo paralisados em frente à televisão ou buscando notícias nas mídias digitais através dos celulares. E esse será o assunto desse vídeo. Mas antes de continuarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você receberá as notificações de novos vídeos postados aqui no canal. E agora vamos voltar ao assunto do vídeo. Essa notícia marcou a história da TV e também a vida de muita gente, pois foi a primeira transmissão de imagens via satélite, o que possibilitou milhões de pessoas assistirem o primeiro passo de Neil Armstrong em solo lunar. A transmissão foi acompanhada pela TV por mais de 600 milhões de pessoas por todo o mundo. A chegada do homem à Lua aconteceu em 20 de julho de 1969, e foi resultado da famosa corrida espacial entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, que aconteceu durante a Guerra Fria que se deu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foi o primeiro e único país a colocar um ser humano na Lua, mas as imagens da chegada do homem à Lua só foi possível por causa de um satélite enviado 12 anos antes para a órbita da Terra pela União Soviética. Com o fim da corrida espacial, as viagens tripuladas à Lua pararam, o que causou o desencadeio de várias teorias da conspiração que circulam pela internet sobre esse fato. Após algumas décadas sem viagens tripuladas à Lua, a NASA está se planejando para realizar viagens tripuladas à Lua novamente. Existem inclusive planos para estabelecer uma base na Lua. Essa notícia chocou todo o mundo, pois na manhã de 26 de dezembro de 2004, um forte terremoto a oeste da ilha de Sumatra, Indonésia, provocou um tsunami de enormes proporções. A série de ondas gigantes criada pelo terremoto matou cerca de 230 mil pessoas em mais de 10 países e devastou a infraestrutura de centenas de cidades banhadas pelo Oceano Índico. O terremoto de 9,1 graus na escala Richter foi o terceiro maior terremoto já registrado. Em um espaço de 15 minutos, as ondas se chocaram contra a costa de Sumatra, uma ilha com uma região densamente povoada, conhecida como Aceh. Ali, as ondas alcançaram 25 metros de altura em largos trechos da costa e em alguns lugares chegaram a atingir mais de 30 metros. A série de ondas gigantes criadas pelo forte terremoto na Indonésia afetou mais de 10 países. Comunidades inteiras foram simplesmente varridas pela água em questão de minutos. As perdas fatais na Indonésia foram estimadas em até 160 mil pessoas, além de deixar aproximadamente 500 mil de pessoas desabrigadas. Cerca de um terço das vítimas eram crianças. As ondas gigantes afastaram-se da costa da Indonésia pelo norte e foram em direção à Tailândia, onde aproximadamente 8.000 pessoas perderam suas vidas. O tsunami seguiu para o oeste pelo Oceano Índico. No Sri Lanka, o tsunami chegou cerca de 90 minutos após o início do terremoto, e mesmo as ondas não alcançando a mesma dimensão de Sumatra, também provocou um enorme desastre. Aproximadamente 35 mil pessoas perderam a vida e outras 500 mil tiveram suas casas destruídas. Na Índia, cerca de 15 mil pessoas morreram. As ondas mortíferas chegaram a alcançar a costa da África, onde 2 pessoas também morreram. Esse foi outro grande desastre recente que até hoje deixa o mundo em choque por causa dos problemas deixados até hoje por esse terremoto. O fato aconteceu em 2011, quando o Japão sofreu o pior terremoto já registrado em toda a sua história. Com magnitude de 9,1 graus, o terremoto gerou tsunamis e o pior acidente nuclear desde Chernobyl em 1986. O terremoto do Japão, chamado também de Grande Terremoto de Tohoku, aconteceu no dia 11 de março de 2011 e teve início às 14h46, no horário local, e 2h26, no horário de Brasília.
Após uma série de revisões, o tremor foi classificado como tendo magnitude 9,1 na escala Richter, sendo esse o terremoto mais intenso e destrutivo que já aconteceu na história do Japão. Seu tempo total de duração foi de aproximadamente 6 minutos. A cidade de Sendai, a mais próxima do epicentro do tremor, foi uma das mais devastadas pelo terremoto e pelo tsunami que aconteceu após os tremores. O terremoto de Fukushima de 2011 foi o mais intenso da história do Japão e o quarto maior já registrado no mundo. Esse terremoto foi tão forte que deslocou a costa do Japão e alterou entre 10 e 25 centímetros o eixo de rotação da Terra, encurtando os dias em 1,8 microsegundo. A sequência de terremoto, tsunami e acidente nuclear deixou um enorme rastro de devastação e morte por onde passou. Os estragos incluem incêndios, explosões, danos à rede elétrica e interrupção do fornecimento de energia e destruição ou interrupção de estradas e vias, deixando mais de 18 mil de mortos e desaparecidos. Em termos financeiros, estima-se que o prejuízo total foi de mais de 200 bilhões de dólares. Essa notícia abalou e comoveu todo o mundo. Muitas pessoas se desesperavam ao saber da notícia e muitos não acreditavam no que estava vendo e ouvindo. Todos os meios de comunicação só falavam desse assunto. Por vários dias a TV e o rádio só falavam nesse assunto. No dia 25 de junho de 2009, a TV americana anunciou ao vivo a morte de Michael Jackson, vítima de intoxicação provocadas por medicamentos em sua residência, em Los Angeles, Estados Unidos. Seu médico particular, Conrad Murray, afirmou ter encontrado Michael inconsciente em seu quarto e com um pulso fraco. Ele tentou reanimá-lo sem sucesso, e então ligou para a emergência. Michael foi atendido por paramédicos e levado ao Hospital Ronald Reagan, onde foi declarado morto algumas horas depois. A morte de Michael Jackson gerou uma onda de luto por todo o mundo, criando picos nunca antes ocorrido nas redes de internet e gerou um aumento considerável nas vendas de tudo relacionado ao artista. Antes de sua morte, Michael estava se preparando para uma série de mega-shows por todo o mundo. Uma homenagem ao artista foi realizada em 7 de julho de 2009, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, último local de ensaios do artista para sua turnê. O evento foi transmitido para todo o mundo, e teve uma audiência mundial de mais de 1 bilhão de espectadores. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, todo o mundo ficou chocado com os ataques terroristas conhecidos como 11 de setembro. Foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização terrorista fundamentalista islâmica Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001. Naquela manhã, dezenas de terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova York, matando todos os passageiros a bordo e muitas das pessoas que se instalaram nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram 2 horas após os impactos, destruindo outros edifícios vizinhos e causando vários outros danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no condado de Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington, D.C. O quarto avião caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia, após alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave dos sequestradores, que estava em rota de colisão com a capital norte-americana. Não houve sobreviventes em nenhum dos aviões sequestrados. Quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A maioria das vítimas eram civis, incluindo pessoas de mais de 70 países. Esse acontecimento fez com que os Estados Unidos respondessem de forma dura aos ataques com o lançamento da guerra ao terror. O país invadiu o Afeganistão, que abrigava os terroristas da Al-Qaeda para tentar acabar com o Talibã. Após vários bilhões gastos com essa guerra, os Estados Unidos retiraram-se do Afeganistão em agosto de 2021 sem vitória após mais de 20 anos de ocupação.
Então, quais desses fatos mais te chocou? Conte nos comentários o que você estava fazendo quando viu algumas dessas notícias. Eu ficaria muito feliz em saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.